Você está passando por um momento de dificuldade, onde você, na situação em que está, não consegue acreditar ou confiar que Deus vai resolver do jeito que você deseja? Você, nesse processo, está passando por grande luta, por uma dor muito grande e uma aflição que está tirando o seu sono, está tirando a sua paz? Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje. Medo que leva à dor, que leva à incredulidade, ou, como alguns preferem dizer, falta de confiança em Deus, o que é a mesma coisa. Bom, eu infelizmente já fui ensinada nessa área, e felizmente também, porque isso me dá autoridade para falar no assunto, porém não é agradável gerar testemunho, não é agradável aprender na pele o ensinamento que eu vou passar hoje. Mas estamos aí para aprender aquilo que Deus tem entregado, o que Deus tem ensinado, né? E eu quero passar esse aprendizado para que você não prorrogue mais esse sofrimento e essa aflição na sua vida. Bom, nós estávamos falando sobre Gênesis, né, 18 e 19, Sodoma e Gomorra, só que mais para frente a gente vai ver dois exemplos sobre o assunto de hoje, que é Ló e Abraão. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló vai morar por medo, ele vai morar numa caverna com as suas duas filhas, e ele acaba se embebedando mais de uma vez para anestesiar sua dor, provavelmente pela dor da perda da sua mulher que virou estátua de sal, pela dor de ter perdido tudo que perdeu na cidade de Sodoma e Gomorra, que ele tinha os seus bens materiais, provavelmente, porque não está escrito isso na Bíblia. Mas eu acredito que se eu estivesse no lugar dele, seria esses os motivos do meu sofrimento. E essa bebedeira, né, essa dor, esse medo que fez ele morar nessa caverna com as duas filhas, também fez ele não só se anestesiar dessa dor que ele estava passando, mas também tirou dele, né, esse compromisso, essa responsabilidade de ser o pai das suas duas filhas e cumprir o seu papel de pai, que era de arrumar maridos para as suas duas filhas. Um outro exemplo é o medo de Abraão. Abraão, ele saiu da onde ele estava por causa da fumaça da destruição de Sodoma e Gomorra, por causa da neblina que foi causada por essa destruição. Abraão saiu da onde ele estava e por causa do medo, o medo de ser morto por causa da beleza da sua esposa, ele também omitiu uma parte da verdade, de que Sarai, ou Sara, que nós conhecemos como Sara, porque Deus já tinha trocou o nome dela, porque Sara era muito bonita, muito bela, e ela chamava atenção por onde ela passava. Então, o medo de ser morto para que outras pessoas pudessem tomar Sara como esposa fez com que ele mentisse ou não contasse toda a verdade, porque Sara era meia-irmã dele e ele disse que era irmã, e ele omitiu que Sara era sua esposa. Então isso trouxe muito sofrimento para ele, para sua esposa e para aqueles que estavam próximos, por causa de um medo que ele sentia. Um outro exemplo que não está em Gênesis é Elias. E eu fui ensinada sobre Elias no ano passado, numa ministração que teve na igreja, né? A minha pastora, ela teve uma ministração maravilhosa sobre estar na caverna, no nosso momento de tristeza, e eu fui lembrada essa semana porque eu passei por um momento de grande medo, de grande aflição na minha vida, e o que dá, né, no caso, o ensinamento que Deus me deu foi o que eu estou passando nesse vídeo de hoje.
Elias, quando ele é ameaçado por Jezabel, ele, por medo, vai para uma caverna. E o medo, ele traz a dor. E a dor traz a insegurança, traz a falta de confiança em Deus. Então, o que é o assunto, o que eu quero ensinar, o que o Senhor me ensinou e eu quero repassar, é que tudo começa com medo. É por isso que tem tantas passagens na Bíblia que fala para a gente não temer, porque o medo, ele gerado em nós, ele traz a dor, ele traz a falta de confiança em Deus, ele traz a falta de confiança nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E isso vai trazendo para nós várias outras dores, várias outras aflições, o que vira tudo uma bola de neve. Então, se você parar para pensar e analisar a situação onde você está, tudo começou no medo. Então, é o medo de algo acontecer, algo ruim acontecer, é o medo de a situação que nós estamos piorar ainda mais, é o medo de perder algo, é o medo de que a nossa vontade, os nossos pedidos que a gente tem feito a Deus não se cumprem, o medo de Deus não intervir na situação onde nós estamos, um medo de colocar em Deus a esperança e não é da vontade de Deus resolver aquela situação do jeito que nós queremos. Se você analisar a situação que você está, se você colocar na ponta do lápis, coloca na ponta do lápis. Foi uma estratégia que o Espírito Santo me deu. Como eu não tinha no momento da minha aflição, eu não tinha naquele horário, porque foi tarde da noite, eu não tinha com quem conversar. Eu conversei com meu esposo e como homem, ele não conseguiu me trazer as palavras que me trouxessem paz. Eu fui conversar com Deus. E aí o Espírito Santo foi me dando a estratégia. Coloca num papel. E eu fui escrevendo como é que eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E aí, quando eu fui ler o que eu tinha escrito, e aí eu coloquei para fora tudo que eu estava sentindo, eu consegui analisar o que eu estava sentindo. E nada mais e nada menos do que medo. Medo de não dar conta, medo de não ter um relacionamento com Deus como eu queria, medo de Deus não fazer como eu queria, medo de Deus não fazer no tempo que eu queria. E era medo. Medo disso, medo daquilo. A dor e a angústia que eu estava carregando, elas todas começaram no medo. Tem uma área na minha vida onde eu estou com um problema e eu comecei a olhar demais para esse problema e esse problema começou a crescer e crescer e crescer e crescer dentro de mim. Quando eu coloquei no papel, eu percebi que esse problema não era tão grande como eu imaginava dentro de mim. Esse problema não era um gigante tão grande quanto eu imaginava, ele não era imbatível como o gigante contra Davi, Davi contra o gigante. E que o mesmo Deus que fez Davi derrubar um gigante com uma pedrinha era o mesmo Deus que eu servia. E aí eu comecei a analisar tudo que eu estava sentindo. E eu já estava duvidando de Deus. Eu estava incrédula e foi muito difícil admitir. Admitir que nós estamos com um problema. Admitir que nós precisamos de ajuda. Admitir que nós não estamos dando conta de carregar sozinho essa carga é muito difícil. É difícil para quem tem ego, para quem está acostumado a carregar as coisas sozinhos, para quem se acostumou a lutar por si mesmo. Mas o que eu tenho para dizer é o que Deus me mostrou. Você não precisa lutar sozinho. Do mesmo jeito que Ló deixou o medo crescer e foi morar numa caverna,
Você não precisa cometer o mesmo erro e ir morar numa caverna e começar a se entregar a bebedeiras, começar a se entregar a prazeres que vão anestesiar a sua dor. Seja ela bebida, cigarro, televisão, celular, redes sociais. São muitos os prazeres que o mundo oferece no dia de hoje e que a gente nem percebe, que nós estamos usando para anestesiar a dor que estamos sentindo. Nós não precisamos cometer o erro de mentir ou omitir uma parte da verdade como Abraão cometeu, por causa do medo. Se nós admitirmos que estamos com medo, se nós pedirmos ajuda para alguém que realmente pode nos ajudar, que é Jesus, a qualquer hora, em qualquer lugar, Ele sempre vai nos ajudar quando nós pedirmos ajuda. O outro exemplo é Elias. Elias, por causa do medo, ele foi para a caverna. E na caverna a dor dele foi crescendo porque ele começou a olhar para o problema. Um problema que não existia, porque Deus mostrou para ele que ele não era o único profeta vivo e fiel a Deus. Assim como Abraão. Se Deus fez o que fez por Abraão, livrou Ló a pedido de Abraão, livrou Ló e sua família, porque Cristo, é o jeito de falar, porque Cristo, que Deus não ia fazer. Eu ia falar outra besteira, que era porque raios, né? Que é modo de dizer. Por quê? Por que que você pensa que Deus não vai resolver o seu problema depois de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida? Me perdoem a brincadeira, mas se você analisar de fora, tirando suas emoções de lado por um tempo, para analisar o que você está passando, você vai perceber que não faz sentido. Você vai perceber que você está olhando demais para o problema, esse problema está crescendo, e está crescendo, e está crescendo, e está crescendo, e tudo que esse problema está fazendo com você é te distanciar cada vez mais de Deus. Porque você não se acha mais capaz, você não se acha mais digna, você acha que está suja demais, está sujo demais. Você se acha falho demais. Bem-vindo ao time. Nós somos falhos, nós somos seres humanos. Nós fomos salvos, mas ainda não fomos morar no céu onde todo o pecado, todas as falhas vão sair de nós. Uma outra coisa que o medo e a dor faz conosco, além de nos distanciar de Deus, é fazer a gente duvidar de tudo aquilo que Deus já fez e ainda pode fazer na nossa vida. Abraão duvidou que Deus podia proteger ele. Se Deus mandou 2 anjos em Sodoma e Gomorra para tirar Ló a pedido dele, por que que Deus não iria protegê-lo? Por que que Deus não ia proteger ele e a sua família, a sua esposa e tudo aquilo que ele tinha? Se Deus já vinha protegendo ele até então. Por que que Deus mandaria 2 anjos para proteger Ló, tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra antes de destruir Sodoma e Gomorra? Por que que ele faria isso e não protegeria ele depois? Que foi o medo que ele sentiu de matarem ele, dele morrer. Por que que ele sentiu esse medo? O medo, ele não faz sentido. Se nós tirarmos a emoção, o medo não faz sentido. É uma mentira que o inimigo conta para nós e nós acreditamos. Não faz sentido o medo que você está sentindo. Assim como Elias, Deus mandou sair da caverna
Assim como Elias foi alimentado, assim como Elias, Deus mandou um anjo para cuidar dele quando ele não tinha condições. Se você está nesse estágio, se é exatamente nessa situação que você se encontra, não é porque Elias era um grande profeta, é porque Elias tinha um relacionamento com Deus e Deus tinha um relacionamento com ele. Deus se importava com Elias do mesmo jeito que ele se importa com você. Senão ele não tinha me incomodado para fazer este vídeo. E não é fácil. Não é só chegar aqui e falar o que Deus quer falar. É botar a cara a tapa. É abrir a minha intimidade com Deus. É abrir a minha intimidade daquilo que eu aprendi no sofrimento. Não é fácil admitir que a gente precisa de ajuda quando a gente viveu uma vida sendo ensinado que tem que ser forte. Que se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás. Não é fácil admitir que quando você nasce num ambiente de pobreza, você tem que lutar e muito por aquilo que você quer. Não é fácil admitir para Deus e para outras pessoas que você não confia nele o suficiente para descansar tudo aquilo que você aprendeu, abrir mão de tudo aquilo que você aprendeu, de que você tem que lutar sozinho por aquilo que você quer. No mundo de hoje, o que mais faz sucesso são os coachings. O que mais faz sucesso são homens e mulheres que ensinam você a lutar, a acordar mais cedo, a fazer exercícios, a fazer isso, aquilo e aquele outro. Mas e cadê os homens e mulheres que ensinam que Deus também pode fazer por você? Sim, você tem que fazer a sua parte, mas cadê os homens e mulheres que ensinam que Deus pode fazer por você? Que Deus quer participar da sua vida, Ele quer contribuir com aquilo que você vive e que aquilo que você viverá. No mundo de hoje, o que mais faz sucesso no ambiente de redes sociais, de estudos, de cursos, de treinamentos, é aprendermos a ser cada vez mais fortes. É aprender a sermos cada vez mais resistentes. Aprender a sermos cada vez mais eu mais, eu mais, você mais. E aonde fica Deus nessa história? Aonde fica a força que vem de Deus? Cadê a gente morrer para nós mesmos e Deus viver através de nós? Tudo é sobre eu, a minha dor, o meu medo, a minha incredulidade, tudo é sobre mim. E aí é que está o nosso erro. Não é sobre nós. Isso é o pensamento que o diabo quer impor na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. A nossa dor, o nosso medo, o nosso problema, a nossa vida, a nossa família. Onde nós estamos no centro, mas nós não somos o centro. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Você acha que pecou, que errou, que falhou e não pode, não se acha mais capaz, não acha que tem mais a dignidade, que não tem mais dignidade, que não serve mais para Deus. Mas não é sobre você. É difícil eu ouvir isso, porque eu estou falando, mas antes de falar eu ouvi. É difícil, não é fácil nós admitirmos, nós ouvirmos que não é sobre nós.
Não é sobre as nossas finanças, não é sobre a nossa casa, não é sobre o nosso trabalho. É sobre Cristo ser o centro da nossa vida. O seu medo, entregue a Jesus e você verá que não faz sentido. Tá difícil? Você ora, você deseja, você pede a Deus e parece que está cada vez mais difícil? Então é para glorificar o nome dele. Fica em paz. Fica em paz. Eu sei o que é viver algo, pedir algo para Deus e parecer que cada vez fica mais difícil. Um dia eu pedi a minha casa de volta, eu pedi restituição. E quanto mais eu pedia, quanto mais eu orava, pior ficava a minha situação. Pior ficava a situação da minha casa, da minha família. Mais lutas e lutas e lutas apareciam. Quanto mais eu orava, pior ficava. Mas é para glorificar o nome dele. E se é para glorificar o nome dele, Deus está te perguntando, se é para a glória do nome dele, ele pode usar a tua dor? Ou você vai pensar somente em você? Naquilo que você quer, naquilo que você deseja? Você vai parar com essa bobice de eu não posso orar, eu não me sinto digna, eu não posso me aproximar dele no estado que eu tô, falha do jeito que eu sou, pecadora do jeito que eu sou. Você vai parar com isso ou você vai olhar para Jesus como ele é? Ou esqueceu que Jesus, quando morreu por você, você ainda era pecador? Ou esqueceu que Pedro negou ele 3 vezes e ainda foi grandemente usado depois disso? Se Pedro foi tão usado depois de ter negado Jesus 3 vezes, por que nós não podemos? Esse vídeo passou muito mais do tempo do que eu tô acostumada. Mas eu senti que Deus tinha mais a falar hoje. O medo leva à dor. A dor leva às dúvidas, leva à incredulidade, leva a incertezas. E quando você perceber, se você permitir que isso cresça dentro de você, você vai estar duvidando até mesmo daquilo que você já viveu com Deus. Começa em você não acreditando que Deus pode resolver a situação. Daqui a pouco você está duvidando das palavras dele, da própria Bíblia. Daqui a pouco você está duvidando das palavras lançadas por homens e mulheres de Deus. Você nem percebe, mas o seu subconsciente começa a dizer que é mentira. E quando você perceber, você está duvidando até mesmo daquilo que você já viveu com Deus. O inimigo, ele quer roubar o seu futuro. Se você deixar, ele rouba o seu futuro, ele rouba o seu presente e ele rouba até mesmo o seu passado. Você vai permitir isso? Pare e pense. O momento que você está vivendo, esse medo faz sentido? E você vai perceber que não faz sentido. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece.